Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos agora à solução da questão 13 da lista 5.3 de exercícios de algoritmos em Java. É a lista que trabalha com laço com variável de controle, que é o nosso comando for. Sabendo-se que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, desenvolver um programa que exiba uma tabela de conversões de polegadas para centímetros, de uma polegada até um valor inteiro de polegada inserido pelo usuário. Bom, a gente precisa dividir essa questão em etapas, apesar de ela ser uma questão simples, mas ela tem um enunciado que confunde, tá bom? Eu vou precisar perguntar um valor para o usuário de um número de polegada. Então, por exemplo, o usuário pode me falar 10 como resposta. Então, eu vou precisar enxergar que esse laço que eu preciso fazer tem que começar o contador valendo 1 e tem que ir até 10, que foi nesse exemplo o número que o usuário me disse. Então, na verdade, tem que ir de 1 até uma variável que vai guardar um valor de resposta do usuário. Isso é o primeiro momento. Tem que ir de 1 até lá. Depois disso, dentro desse laço, eu vou precisar exibir quanto é aquele valor de polegada convertido para centímetro. Como assim? Ele não está indo de 1 a 10? Então, quando o contador vale 1, quanto vale uma polegada? Uma polegada vale 2,54. Quando o contador valer 2, quanto vale 2 polegadas? Na verdade, vai ser 2 vezes 2,54. Quando o contador valer 3, quanto vale 3 polegadas? 3 vezes 2,54. Então, todos os valores do contador de 1 até o n, aí, que é o número que o usuário vai me dizer, precisarão ser multiplicados por 2,54 para dizer quanto isso equivale em centímetro. Isso é a saída que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Eu vou criar tudo em double. Apesar da questão falar aqui que tem que ser um valor inteiro de polegada, depois vai acontecer uma multiplicação por um número quebrado. Então não é legal você usar int não, porque vai ter perda de valores aí, tá bom? É uma maldade que essa questão tem, né? Eu preciso que tudo seja em double. Então eu vou criar aqui como double o número que o usuário vai me informar. Eu já vou até em seguida pedir esse número para ele aqui como entrada de dados. Teclado, ponto. Ler double, porque a variável é double. Informe eita, saiu tudo errado. Informe um número inteiro de polegada. Lembrando, de novo, apesar da questão pedir que o valor seja inteiro, eu estou seguindo o que a questão pediu ali no texto da pergunta, eu vou precisar multiplicar por 2,54. Então, por isso eu estou usando o double, tá bom? Agora eu vou criar um for, porque nós estamos na lista do for. Esse for vai ter um contador, vou usar um double para ele. Esse contador, ele precisa começar valendo 1, seguido de que esse contador tem que ir enquanto for menor ou igual ao número que o usuário vai me responder, tá bom? E por último, esse contador precisa ser incrementado. Então, conte mais mais. Vou abrir uma chave e vou dar Enter. Tudo bem. Então, aqui está, só para deixar comentadinho, o fim do nosso for. Então, estou indo de 1 até o número que o contador, que o usuário vai me dizer. Então, por exemplo, só para a gente enxergar isso, esses Alt contra espaço, se eu colocar ali para aparecer o contador, então vou rodar para você ver esse primeiro momento da nossa questão, forma o número inteiro de polegadas. Se eu responder 10, ele vai de 1 a 10. Está exibindo com ponto zero porque a gente fez com double, mas está indo de 1 a 10. Na verdade, o que eu preciso não é que apareça isso. Eu preciso que apareça o valor de quanto é o contador vezes a polegada, que é 2,54. Então eu vou fazer um texto bonitinho para o usuário aqui entender. Ó. Como o contador está indo de 1 a 10, eu vou escrever o número que o contador está valendo, seguido da palavra polegadas, que vai de 1 a 10, é igual, e aí eu vou concatenar com a conta, que vai ser o contador multiplicado pelo pelo 2,54. Por que 2,54? Porque é esse o valor de uma polegada em centímetro. Então vai aparecer uma polegada é igual a essa resposta aqui, e eu preciso voltar para escrever na tela centímetros. Tá bom?
Então ele vai escrever, por exemplo, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. 2 polegadas é igual a 2 vezes 2,54 centímetros. E por aí vai até o número que o usuário me falou. Então, vamos lá. Vou de novo fazer com o número 10. Ó, de 1 polegada até 10 polegadas, dando a resposta lá, tá bom? Tá certinha a questão. Então, mais uma questão concluída e até a próxima. Obrigado.